representam uma renovação do clube, representam o novo, representam o desejo de um clube gigante, de um clube vencedor e de um clube onde as pessoas voltem a sorrir. O Vitória hoje é um clube emburrado. As pessoas não se gostam, as pessoas não se querem bem. Uma desunião absurda, não tem o menor sentido. E todos nós somos Vitórias, nós e aqueles também que não estão aqui, que pensam diferente da gente. Esse grupo precisa voltar a, pelo menos, não se una, mas que haja um armistício, que haja uma paz, porque no fundo, o clube não pertence a nenhum de nós, o clube é de todos nós. E esse movimento que começou com o século XXI e agora com o Vitória Gigante, e que a gente se sente totalmente abraçado, muito feliz, a cidade hoje respira o Vitória Gigante, esse é o sentimento do meu coração, não sei se vocês sentem isso, por onde a gente anda, até dentro das casas da gente, da própria família, a gente já sente esse entusiasmo todo. É uma campanha muito difícil, que vai precisar do engajamento de todos, por a gente ter os melhores quadros, e Paulo ser disparado o melhor, não pode servir de acomodação, porque nós conseguimos formar a chapa, porque todos vocês foram multiplicadores. Todo aquele que aqui chegou, trouxe mais um, mais dois, mais três, e com uma vontade de trabalhar, uma gana de trabalhar espetacular. E a gente agradece, mas de qualquer forma, esse grupo não é da gente aqui, esse grupo é de todo mundo. Todo mundo aqui é igual. Então, Vitória Gigante é de todos nós. E a gente tem a possibilidade dessas coisas certas, Deus escreve certo por linhas tortas, de ter Paulo de volta, que é uma chance para o Vitória fazer uma segunda revolução, voltar a crescer numa situação diferente da nossa. Nós pegamos o Vitória com o banco de compra uma moringa, deixamos o Vitória 1000 vezes melhor, e agora com essas cópias de televisão, todas essas coisas, melhorou um pouco, né? Mas tem muita coisa que está muito ruim, e a pessoa para arrumar ele, mas isso não pode ser. Porque Paulo deu um show no debate, porque Paulo matou a Paulo no debate, vai acomodar, não. Cada um de vocês tem um compromisso de até o dia da eleição conseguir mais pessoas mais gigantes. Quem tem dificuldade de transporte, tiver carro, levar. Vai ser um horário ruim. Seleção não poderia ser uma quinta-feira, um dia muito ruim, vai ser. Então, fica aqui o agradecimento, a luta de todos, né? Foram 2, 3 semanas que a gente começou muito atrasado, mas foi um trabalho intenso e todos trabalharam muito. Fica isso. Um agradecimento também à imprensa, que nos possibilitou abrir as portas, muitas entrevistas, muitos convites, nem sempre dá para atender a tudo e a todos, mas a imprensa, graças a Deus, entendeu que é um projeto sério, e participou também, contribuiu, e fica aí esse pedido desse engajamento e não acomodar de forma nenhuma. Eleição é uma coisa muito difícil e eleição só se ganha depois do último voto. Então daqui até lá, continuar nessa mesma pegada, todo mundo junto, todo mundo conseguindo mais sócios para a gente chegar à vitória, e aí nós vamos conseguir fazer com que o Vitória volte a sorrir. O Vitória é um clube emburrado e as pessoas precisam sorrir, se abraçar, porque todos nós fazemos parte da família rubro-negra. Então, mais uma vez, obrigado a todos, e eu vou passar a palavra a Paulo e depois passo a palavra a outros membros da mesa. Fica um agradecimento e que a gente continue junto e com essa firmeza, essa certeza de que a gente tem todas as condições de ganhar, e a gente, para ganhar, precisa trabalhar muito. Obrigado a todos. Doutora Larissa Dantas, que é a minha companheira de chapa, que é a única chapa que tem uma mulher como candidata, não porque ela é mulher, porque ela já vem de uma luta grande. E quando nós iríamos concorrer em 2013 com o século XXI, ela era candidata a presidente. Ela não está aqui por acaso nem por ser mulher.
ela está aqui porque ela tem todos os méritos e todas as condições de ser vice-presidente do Vitória. Hoje e futuramente poderá ser presidente do conselho também. Boa tarde a todos. Reiterar aqui o agradecimento de Sejo, de vocês estarem aqui presentes no sábado à tarde. A gente sabe, sábado com esse sol que está aí fora, família, né? Um dia complicado, mas a Vitória também faz parte das nossas vidas, né? Eu queria só agradecer ao convite que eu recebi para compor essa chapa por dois motivos. O Vitória me deu muitos amigos, eu fiz muitos amigos com o Vitória, né? Alguns colegas, mas fiz muitas amizades. E o convite para fazer parte dessa chapa veio através de um amigo que eu acabei fazendo por conta do Vitória, que é o Dr. Walter Sejo, e me honra mais ainda o fato de ser Sejo que tenha me convidado para ser a vice-presidente dele, porque Sejo é um incansável trabalhador, incansável, um guerreiro. Eu nunca vi alguém para trabalhar tanto pelo Vitória. E hoje, tudo que a gente vê lá no Barradão, toda aquela estrutura que a gente pisa, que a gente canta, tudo aquilo quem fez foi nos bastidores Sejo. Talvez ele não tenha o reconhecimento que seja devido, né? Então, me honra muito ter recebido esse convite dele, num momento de um Vitória, como ele mesmo falou, muito emburrado, as pessoas tristes, com semblantes chateados, porque muita briga dentro do conselho, um clube, na verdade, desunido, né? E uma das nossas missões é fazer o Vitória. Eu diria, Seja, que não fazer o Vitória somente a sorrir, voltar a sorrir, mas voltar a sonhar. Porque todo mundo que está aqui hoje, com certeza, quer um Vitória gigante, porque esses dois caras aqui fizeram do Vitória um clube grande. Senão a gente não estaria aqui pedindo por um Vitória gigante. Acho que falta um pouquinho desse reconhecimento. E outra coisa, eu seria candidata há 3 anos atrás, mas acho que nesse momento, o presidente do Conselho do Vitória tem que ser uma pessoa que conheça o clube por dentro, conheça a alma do seu torcedor, né? E não vejo, sinceramente, com todo respeito aos outros, pessoa melhor do que Sejo para fazer isso, para poder voltar a apaziguar os ânimos, fazer que o Vitória volte a sorrir. E, por outro lado, voltar a sonhar, sem sombra de dúvidas, o candidato mais preparado é a gente. É o nosso. A gente não tem outro. Se vocês forem comparar o momento do futebol, eu até mandei uma mensagem hoje de manhã no nosso grupo, assim, o momento do futebol mudou, né? Não é mais o que Paulo pegou lá no final da década de 80. Não é. Naquela época, a torcida do Vitória estava acostumada a ser um clubezinho. E Paulo foi lá, junto com o Sejo, revolucionou, né? Dessa revolução, o Vitória está aqui hoje representado por vários jovens. Tem muitos jovens aqui que só conhecem a história bela do Vitória, mas também vejo um pouco de cabeça branca aqui que conhece também a fase dolorida, né? E acho que o futebol mudou, mas o Paulo Carneiro ele continua muito atual. O Paulo Carneiro sempre foi um homem à frente do seu tempo, com uma visão além do que a gente consegue visualizar aqui, né? Eu sinceramente não conhecia Paulo de perto, passei a conhecer tem pouco tempo, a conviver um pouco mais. E convivendo com esse pouco tempo com o Paulo e conhecendo o Walter Sejo, é que eu tenho certeza que a gente vai voltar a crescer. Sabe por quê? Os caras trabalham demais. E não tem o que resista ao trabalho. Tudo que a gente faz trabalhando com seriedade, respeitando as pessoas que acreditam no projeto, com certeza vai dar certo, né? Então eu vi essas 3 semanas aí, os caras trabalham demais. E também tenho que agradecer a cada um de vocês que estão aí, que trouxeram um amigo, que trouxeram um colega, a família, que também estão acreditando no nosso projeto. Só que a eleição só termina dia 15. Então a gente tem que continuar pedindo voto, tem que continuar pedindo para que no dia 15 faça um esforço, fala com o chefe, libera daqui, deixa para lá, daqui, para poder ir. A eleição é de 11 às 9 da noite, todo mundo tem que ir lá prestigiar para poder dar seu voto. Quem tiver dificuldade, pede um carro, uma carona, fala com alguém nosso para poder levar. Porque a eleição do Vitória é muito dura. O nosso colégio eleitoral é pequeno ainda, tá? Esperamos que daqui a 3 anos, com as reformas do Estatuto, tenhamos inúmeros, milhares de sócios para poder ir lá votar e escolher o seu candidato a presidente. Mas nesse momento a gente precisa fazer o corpo a corpo, ligar, pedir. E mesmo os que não são sócios, que conhecem quem são sócios, que tenham condições de voto, traz, liga pra gente, conhecer as nossas propostas, leva um panfletinho. Enfim, eu só quero dizer que esse é um momento que o Vitória tem único,
Porque se vocês forem comparar as 4 chapas, né, nós temos um momento único de dar essa chance ao Vitória e dar a chance a gente de voltar a sorrir, a voltar a sonhar. O Vitória hoje é grande, mas o Vitória pode ser gigante. E temos aqui 2 pessoas que podem, de fato, fazer isso. Sabe por quê? Já fizeram uma vez e tem a experiência para poder fazer de novo. Então eu conto com o voto de vocês e com o trabalho de vocês para poder levar mais gente para votar na gente. E obrigado por vocês estarem aqui hoje. Boa tarde a todos. Nas diversas falas que tivemos nos últimos 15 dias, eu sempre ressalto o que mais me impressionou nessa minha volta, eu digo volta a prestar atenção no que está acontecendo com o Vitória. Eu de fato não estava prestando atenção no que está acontecendo com o Vitória. A imensa quantidade de grupos de rubro-negros na internet foi a coisa que mais me chamou a atenção e que dá certeza de que nós temos um futuro muito bom pela frente. Nós renovamos o Vitória, nós rejuvenescemos o Vitória. Nada contra os mais velhos, onde eu me incluo, mas uma instituição secular como a nossa, ela talvez tenha demorado de arrancar, porque a juventude nunca se aproximou do Vitória. Eu me lembro que eu fui chefe de torcida, pouca gente sabe, de uma torcida chamada Vanguarda Rubro-Negra, dos irmãos Manta. Os mais velhos devem lembrar, eram 2 motoristas de táxi. Eu era estudante de engenharia, eu fiz o estatuto, eu guardava as bandeiras na casa de Antônio Carlos Magalhães, é bom que os senhores saibam. E Luiz Eduardo, que faleceu, era o cara que carregava as bandeiras comigo para o estádio da Fonte Nova. Portanto, eu conheci o Vitória muito cedo, participei de todos os momentos, muito mais como torcedor, muito menos como dirigente, até expirar dirigente. E o Vitória não rejuvenescia. O Vitória era uma se você pudesse congelar a imagem da torcida do Vitória, era a média de idade de 40 a 45 anos para cima. Quando eu tinha 20, 25, era muito pouco. Nós tínhamos 11% da torcida do estado. Era muito pouco. E o Vitória vivia aquele ciclo vicioso, né? Os aristocratas, abnegados, que eu respeito a todos, eles cuidavam do Vitória do jeito deles. Eu me lembro que tinha reunião do conselho que entrava aquelas Mercedes na garagem, na toca, uma atrás da outra, e a reunião era cercada das moscas do lixo. Era uma grande contradição, né? Entre as Mercedes e as moscas na reunião do conselho do Vitória. Então esse clube não tinha nenhuma perspectiva de futuro, né? O nosso adversário hoje, Ademar Lemos, costumava dizer que o Vitória tinha que ficar pequeno para que a gente pudesse tomar conta. Ele hoje é candidato, é forte liderança do Vitória do torcedor. Não é isso que ele dizia? O clube tem que ficar pequeno para a gente poder tomar conta. Quer dizer, primeiro ele está dizendo que ele é um incompetente, né? Isso ele sempre foi. Mas pensar num clube pequeno é decepcionar os anseios do jovem torcedor do Vitória. Muitos deles com 20, 25 anos me atacam na internet até hoje. Ontem eu estava até vendo quando fico com vontade de responder, né? Alguns. A paciência o cara fica me chamando de ladrão, porra, não aguento, já basta bocão, né? Mas o fato é que esses caras são os ouvintes de Zé Eduardo. Passaram anos ouvindo o cara todo dia dizer a mesma coisa. E essa era a tática. Me enfraquecer, me fragilizar. O cara é jovem, quando eu saí do Vitória, o cara tinha 5, 10 anos de idade. Aí o cara aos 20 vê um cronista importante chamar você de ladrão o tempo todo. O cara não acredita que você não seja. Mesmo que o cara não apresente prova nenhuma, né? Isso é uma grande injustiça comigo, sabendo? A sorte da situação é que eu fiquei velho. Se eu tivesse ficado novo, não sei nem como isso teria terminado. Mas hoje eu só posso contar história, não posso mais brigar com ninguém. Mas o fato é esse, é que o futuro do Vitória está aqui. Tá? Nós somos de novo o presente. Nós já fomos um futuro. Hoje nós somos o presente. Quando eu vi Sérgio e o seu grupo, o século XXI,
que estão aqui, são testemunhas. Eu nunca me envolvi no século XXI em minha vida. E os caras do Vitória Torcedor, para sorte nossa, achavam que Seja era o meu laranja. Só que Seja não se chama de Ricardo Davi. Seja é Walter Sejo, um grande executivo de uma das maiores empresas do país, na Bahia, de um mega negócio. Ele é um executivo de alto nível e que eu consegui tirar da engenharia para me ajudar no Vitória a muito custo, né? E ele colocou toda a sua capacidade para construir o Vitória inteiro. Não foi Paulo Carneiro que construiu, quem construiu foi esse cara aqui, ó. Né? E eu preciso fazer justiça ao meu amigo de 11 anos de idade de colégio. Claro que eu ajudei a fazer as coisas, mas ele era o trator, né? E foi graças a essa obstinação que nós fizemos um clube sem dinheiro nenhum. Eu fico imaginando o cara me chamar de ladrão e a gente não tinha dinheiro nenhum. Como é que pode ser ladrão sem dinheiro? Né? Ladrão de quê? De vento? Quantas vezes eu acordei de manhã, ele sabe, de manhã não tinha, e olhar para um lado, olhar para o outro, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz? Quantas vezes? Essa fazenda que eles estão falando aí, esse imbecil, né? Primeiro o seguinte, eu nunca ouvi falar na vida que você vai criticar alguém que comprou alguma coisa, né? Se eu tivesse dito que eu vendi a fazenda por um preço aviltante ou coisa parecida, nós compramos uma fazenda e compramos mesmo em Manaus. Seja viajou para Cuiabá, seja um advogado que tínhamos, Aline, como é o nome, sobrenome dela? Bandeira? Autônoma, trabalhou com a gente desde jovem, formou lá no clube. Eles dois foram para Cuiabá ver a fazenda. Aí estão dizendo, mas que o time de futebol está comprando fazenda? Porque a gente vivia correndo atrás do rabo para não ter uma execução fiscal. Para não piorar o barradão. Para não piorar o patrimônio efetivo do clube. O que é que nós fomos fazer? Fomos um dia um grande conselheiro, histórico conselheiro, que eu vou dizer o nome aqui, chama-se Gustavo Vieira, diretor de futebol do time campeão de 80, meu amigo, um grande rubro-negro, de relevante serviço prestado à Vitória. Um dia chegou lá de manhã, Paulo, eu tenho uma saída aqui para você. Tem um amigo aqui que tem uma fazenda, que hoje o preço é barato, mas ela pode valer uma fortuna, e nós compramos uma fazenda. Agora eu nem me lembro se pagamos, disse que teve um cheque sem fundo, é capaz de ter tido mesmo, né? A gente precisava da fazenda, né? Para salvar o patrimônio do clube. O que é de mal nisso? Estão procurando, e vão continuar, preciso vocês ficarem atentos, porque a partir de agora o foco sou eu. Eles vão buscar tudo para tentar me jogar, principalmente contra essa turma jovem da idade de meu filho, um pouco antes, certo? Que não me conhece na essência e não sabe o que custou estar à frente do Vitória, né? Os mais íntimos meus até do grupo já sabem a história, eu não tenho que contar isso aqui publicamente. Então é preciso ficar muito atento e nós temos que estar muito unidos. Eu costumo dizer que essa é uma relação muito profissional. Ninguém precisa gostar de ninguém aqui. Se a gente tiver amizade, ótimo. Nós temos um amor maior, que é o amor pelo Vitória. Nós não precisamos, nós precisamos nos respeitar. Seja toca muito nisso, que é o que falta muito no Vitória hoje. Respeito. As pessoas não se respeitam, sabe? E o nível fica complicado. E o clube se desagrega emocionalmente, né? E de alguma forma esse estatuto é muito danoso para o Vitória, né? Porque ele não é eclético, ele não é representa nas suas diversas correntes o Vitória, não é? Quem ganhar alige os outros. Isso é muito ruim para o clube. Essa é uma fase de transição que tem que passar rápida. Nós vamos ganhar essa eleição e essa turma vai ficar toda alijada do processo. Isso não está certo. Nós não somos os donos do clube. Mas por que esse estatuto faz esse mal? Porque na realidade nós nunca tivemos nem torcida, nem oposição. Nós sempre fomos situação. Eu me lembro que eu nunca me envolvi politicamente no Vitória, ele sabe, eu pegava a chapa do conselho, chamava-se Val Vieira, que gostava de botar gente no conselho, toma aqui Sival. Maneca, Ademar, Nilton Sampaio. Esses quatro montavam a chapa do Vitória, menos eu.
Nunca botei gente no conselho. Nunca fiz política como o Falcão, que botou até funcionário da empresa dele para fazer número no conselho. Eu nunca fiz isso. Eu nunca tive no Vitória por ambição de poder. Nunca. Tinha horror de ficar atrás de uma pessoa. Meu amigo, ele botar no conselho. Não nasci para isso. Não nasci para esse joguinho. Não nasci. Certo? Esse poder disfarçado, eu estou fora. Tá? E aí eu entregava a relação para eles, eles montavam a chapa e iam para a eleição. Foi assim o Vitória a vida inteira. Né? Eu falo Sival, Nilton Sampaio, Ademar e Maneca, que já faleceu, nos últimos anos, na minha época. Mas antes era assim também. Era o pai dele, era o doutor Luiz Catarino, juntavam, faziam a chapa, e era um chapão só. Aí não tinha problema de falta de proporcionalidade, porque não tinha quem fizesse oposição, entendeu? O clube era muito pequeno. Aí quando eu dizia assim, por que Paulo não fez democracia? Eu não tinha banheiro para fazer xixi, ia me lembrar de democracia. Né? A diferença é muito diferente de hoje. Agora, eu preciso dizer que eu acho que esse é o grande legado que nós deixamos para o Vitória. Essa presença aqui, esses centenas de grupos de torcedores. Eu voltar a ser assediado nas ruas, né? Isso mostra o pulsar do Vitória. Agora, nós precisamos agora reagir. Para a gente manter esse nível de crescimento, de entusiasmo dessa juventude, nós precisamos ganhar. No futebol não tem outro caminho. Se essa jovem torcida na Bahia é maciçamente Vitória, porque nós ganhamos. Não é porque a gente é bonitinho, não. Nem somos mais competentes, nem menos que ninguém. Quando o Bahia ganhava, o Bahia, meu querido amigo aqui, que torce por mim, mas é Bahia, certo? Meu amigo Epitácio Pessoa, amigo de infância, certo? O Bahia ganhava tudo. A torcida era toda Bahia, tomava conta do estádio. Quando tinha Jorge Campos, Douglas, Beijoca, Vitor e Gésio, como é que ganhava? Tomava porrada do Vitória, tá certo? Vitória não tinha estrutura, o time do Bahia era melhor. Tinha essa história de que o Vitória era um time azarado. Vitória não tinha time. Não se... Olha, na média só ganha o melhor. De vez em quando o pior ganha. Vitória já ganhou do Bahia na Graça, com um time que tinha meu centroavante, meu time lá na Praia da Barra, ventilador, já faleceu. Né? Lilico, meu amigo de infância, era o centroavante do Vitória. E o português era Coelho, que veio do Maranhão. Você é mais velho, deve lembrar. Coelho fez 2 gols, nós ganhamos do Bahia de 3. O Bahia tinha um timaço, Zé Eduardo, não sei o quê. Isso acontecia, quando acontecia, meu amigo, a gente festejava até de madrugada. Essa é a realidade. O Vitória sempre foi um clube da aristocracia. Meu pai jogou no Vitória, tinha Bavi na Graça de tarde, ele jogava uma pelada na praia de manhã, comia uma feijoada e de tarde ele jogava Bavi. Não podia ganhar, né, meu amigo? Né? Era um clube da distração dos aristocratas. Essa é a realidade. Vocês precisam conhecer a história do Vitória, porque o cinquentenário do Vitória foi escrito no estado da Bahia por um jovem que escrevia no jornal, embora fosse médico, chamado Antônio Carlos Magalhães. Ele escreveu sobre o cinquentenário do Vitória, e nós demos de presente ele a página do jornal no ano do centenário, você lembra? Ele nem lembrava que ele tinha escrito uma matéria festejando o cinquentenário do Vitória. Só que o Vitória passou 20 anos quase sem disputar competição nenhuma. Aí vocês vão dizer, o que é que nós temos a ver com isso? Temos. Isso é um DNA, isso é um processo histórico, cultural. O que é cultura? Cultura é uma atividade que se sedimenta ao longo do tempo. Então, a gente quebrar isso, nós estamos prontos agora. O clube agora tem estrutura, a fábrica tem piso, bem pavimentado. Essa gestão fez um ótimo trabalho na estruturação do clube, os senhores precisam ter certeza disso, porque nesse futebol é muito fácil, quando o resultado não vem, achar que todo mundo é sacana, vagabundo, corja. E os senhores precisam ter cuidado com as pessoas. Né? Se a gente não tiver cuidado com os rubro-negros, o senhor Matos é um grande rubro-negro, preciso dizer isso aos senhores. E eu conheci agora, hein? Tenho nenhuma intimidade com o senhor Matos. Mas, como rubro-negro, eu tenho que reconhecer publicamente que ele 1 ano e meio fez o que Alex e companhia não fizeram em 11. Cuidou do clube. Ah, não foi competente no futebol? Até eu também não fui. Depois do ano 2000 eu fiz besteira pra cacete. Porque o futebol é difícil, sabe? Não pense os senhores que é fácil. Fazer um time ser campeão, o Palmeiras está campeão agora com um time que eu não vejo nada demais, desculpe dizer, nada, time comum,
com alguns jogadores importantes, um time comum, certo? Gastou 150 milhões. 150 milhões, senhores. Só aquele Dudu pequenininho custou 20. E nem passa perto da porta da CBF para jogar na seleção. Custou 20. Ganha 400 mil por mês, que eu sou amigo do empresário dele, Gilberto, que é o mesmo de Thiago Helena, esse grande zagueiro que eu levei para o Atlético Paranaense. Então eu sei os detalhes todos. Como é que faz um time contratando Dudu com 20 milhões de vitórias? Não tem condição para isso. Eu sei que tem muita gente vivendo aquela expectativa. Ainda. Por isso que eu estou dizendo, eu vou chegar lá. A conversa vai demorar um pouquinho para vocês saírem daqui com o entendimento de como a coisa vai funcionar. E não sonhar sem os pés no chão. Senão não adianta. Fiquem os senhores pensando que até eu trazer Bebeto, eu passei no clube 10 anos. É muito fácil lembrar do último lance, né? O bom do filme é o último lance, né? Mas foram 10 anos. Eu entrei no clube em 98 e trouxe ele em 97. É uma construção, certo? Então nem vou iludir os senhores. Agora nós vamos chegar. Isso eu tenho certeza que nós vamos chegar. Agora o tempo eu não sei, tomara que seja rápido, mas vai ser sustentado, para quando chegar não descer mais. Quando eu digo descer, não é descer para a segunda, é descer de nível, de ser competitivo. Eu acho que o grande meta de um executivo de futebol é ser competitivo. Vitória foi competitiva esse ano? Não. Aí não chega. Agora, se ele for competitivo e ficar em sétimo, né? O ano passado o Atlético Paranaense ficou em 10º. Foi competitivo. Ficou entre os 10. Porra, é ruim ficar entre os 10 no Brasil? Não é não, gente. Certo? Agora, hoje o Atlético esse ano já está em quinto. E se ganhar do Flamengo é Libertadores. Para meu orgulho, pessoal. Certo? Mas lá não fiz nada sozinho. Lá tem uma super estrutura. São 49 profissionais trabalhando por futebol, fora os atletas. Preste atenção no que eu estou falando. Nós temos 49. O Vitória não tem 15. Nós somos 49 no Atlético, fora os atletas. O senhor já viu que o organograma do Vitória vai inchar. Mas primeiro vai inchar de estrutura e depois de atletas. Nós temos que estar preparados para os grandes times que vão montar. Então primeiro vamos aperfeiçoar a estrutura que Matos já deu uma grande mexida. Certo? Nós vamos agora fazer essa estrutura pulsar, pensar, avaliar, treinar. Isso eu acho que é o grande projeto, é a grande contribuição que nós podemos dar ao Vitória. Nós vamos queimar muitas etapas, porque eu tive o orgulho de comandar durante 1 ano e meio a maior organização de futebol da América. Não ganha campeonato, por quê? Eu estou dizendo que é a maior e a melhor. Eu conheço todas. Flamengo vive lá fazendo estágio e tentando roubar as informações do Atlético. Estou falando isso aqui porque eu vivi isso. Certo? Por que não ganha? Porque o orçamento não deixa. Entende? Ele não consegue ter um time para competir no nível, exatamente. Aí ele tem que formar na base. Foram 19 esse ano. 19. É um número fantástico, não é? O Vitória já teve isso muitas vezes, lá atrás. Perdemos. Sabe quando você perde a mão, como eu falo, o pedreiro perdeu a mão da mistura? O Vitória perdeu a mão. Por quê? Porque não investiu em tecnologia. Trazia um profissional de futebol, o cara chegava aqui, ganhava o dinheiro dele, contrata, ganha comissão por fora, não ganha comissão por fora, deixa pra lá. Vai, toca aqui, toca ali, e não acontece nada. Tá? A formação está lá andando em paralelo, sabe? Sem controle nenhum, sem metas, sem objetivo, sem nada. Aí ganha um campeonato, todo mundo diz, a base não é campeonato de merda, eu ganhei 200 títulos na formação. Mas se eu não tivesse formado jogadores, 200 títulos não servia de nada. Não é, Cesadal? Se eu não tivesse meus craques jogando Alain Delon, que não serviu para o mercado, mas serviu para a gente, sabe? Enjoou de ganhar do Bahia. Quer coisa melhor? Ele ficou lá com o tempo que ele quis no Vitória, ganhando do Bahia. Chegava no Bahia e batia minhas costas, prepara o bicho. E não tinha jeito, não tinha conversa. Você entendeu? Era o vagabundo, fazia assim, prepara o bicho. Nas minhas costas, assim, de sacanagem. Moleque, mas desequilibrava. Não jogou em time nenhum do mundo, sabe? Não jogou, porque não quis. Porque era acima, muito acima, o maior jogador que nós fizemos.
É do maior de todos. Começou com um quarto zagueiro aos 16 anos, jogando na Holanda, nós fomos campeão de quarto zagueiro. Reserva de Marconi, naquele torneio que nós fomos. Entendeu? E virou centroavante, atacante, é um fenômeno, Alain Delon. Então eu preciso dizer aos senhores que esse é um programa de profundidade, nós vamos tratar o Vitória. Esse é um programa que envolve educação esportiva, envolve o autoconhecimento do atleta. Nós vamos fazer um programa que chama-se Coaching Desportivo para o Vitória. É o caminho da virada, está no coaching desportivo. Não tem nada desse discurso que vocês ouvem por aí. Certo? O Vitória vai preparar o atleta e ele tem que se autoconhecer. É a primeira coisa. Ele tem que se autoconhecer. Saber seus limites funcionais. Funcionais, eu digo, em cada posição que ele joga. O segundo ponto é nós sabemos como ele se posiciona no jogo. O atleta, nós temos que ter uma série de diagnósticos, de avaliação de como ele se posiciona no jogo, na fase defensiva, na transição defensiva, na transição ofensiva e na fase ofensiva. Você sabe que um campo de futebol você pode dividir em 4. O futebol moderno hoje, o campo de futebol é dividido em 4, certo? E nós temos que definir funções na fase defensiva, na transição defensiva, na transição ofensiva. Isso vale para todas as posições. E o Vitória vai comprar um programa de computação que determina toda essa dinâmica funcional dos atletas. Ele vai usar aqui nas costas, certo? O Vitória tem um, eu preciso avaliar se é próximo desse. Tudo isso é fôlego que vai estar acontecendo no Vitória e o time está jogando aqui. Aí os senhores vão ver que vai acontecer derrotas. Vai dizer, puxa, que passa. Nós estamos caminhando aqui. Quando a zorra virar, vai virar de vez. Porque inicialmente o Vitória vai continuar a ter, infelizmente, não era mais para isso, o Vitória vai ter que ter um time de aluguel. Porque a formação do Vitória praticamente parou. Com todo respeito aos que estão lá, o Vitória tem um sub-20 muito fraco. Não é pouco fraco, não. Muito fraco. Tá? E isso faz o quê? Você não tem a transição, né? Que a transição é essa entre o sub-20 e o profissional. Então eu vou ter que continuar aí no mercado contratando esses meia-sola que tem por aí, porque eu não tenho dinheiro para contratar jogador de 400 mil, nem 300 mil. Posso ter 1 ou 2 ou 3, mas... Então nós vamos ter que ter muito critério na avaliação, muito critério. Eu já estou trabalhando nisso. Posso não ganhar a eleição, paciência, mas não posso ficar esperando. E essa semana eu vou acelerar o processo. Já estou conversando com o empresário, já estou... E peço à imprensa que não me pergunte sobre isso, que eu não vou responder. Tá? Já estou procurando empresário, já estou esperando listas, já estou usando toda a influência que eu tenho, porque nós estamos muito atrasados. Eu já era para estar com o time montado desde outubro. Desde outubro. Você tem que pegar antes de fechar, porque aí você pega as oportunidades melhores, sabe? Do jeito que chega agora, há 15 dias tem Natal, Ano Novo, e se apresenta dia 4. E eu sei que metade desse time nosso vai embora, porque termina contrato. Eu aqui não estou emitindo opinião, porque ainda falta jogo, eu não vou emitir opinião sobre o time. E o Vitória joga domingo, e não está matematicamente livre do rebaixamento, senhores. Então nós não podemos estar aqui, nós temos que estar todos pensando no grupo que está nos representando. Não posso estar aqui dando opinião, porque tudo acontece, todo mundo sabe de tudo que a gente fala, não é verdade? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse programa de coaching esportivo, como eu estou falando, é baseado no autoconhecimento do atleta, na avaliação de como ele se comporta em campo, seu posicionamento, dependendo da posição que joga, claro, e o seu comportamento emocional. Aí os senhores olham assim, puxa, falta todas essas coisas, será que isso é tão importante? Essa é a chave da grande virada. Em cima desse tripé, nós vamos desenvolver um grande programa esportivo no Vitória, que passa desde a avaliação das comissões técnicas da formação. Se não se educarem no programa, vão ser substituídas. Todas, se precisar. Certo? O treinador que vai chegar tem que estar adaptado a esse programa. Quem sabe se no primeiro momento eu não consiga, mas no segundo eu vou estar perseguindo isso. Ele vai ter que ser um treinador adaptado a isso. Certo? Esteja preparado para trabalhar 2 períodos no Vitória. O time treina um período, a comissão técnica treina 2 períodos, para que eles possam ser educados através de um programa de
de aulas, desde aulas teóricas de futebol, o Vitória vai ter. Nós vamos ter um coordenador de metodologia, vamos ter um coordenador técnico, funções que o Vitória não tem na formação, sabe? E o coordenador que vai comandar tudo é um homem que tem formação acadêmica em futebol, com doutorado em futebol, um cara com outro nível. Nós vamos ter profissionais aqui de alta qualificação para tocar o futebol. Não vamos ter mais curiosos dentro do Vitória. Agora vamos ter, por exemplo, eu quero atrair os nossos ex-jogadores para trabalhar com a gente. Isso vai ser muito importante para os jovens, certo? E vocês sabem da minha ligação com meus jogadores. E dependendo da aptidão deles, né? Porque não adianta também colocar um cara que não tem condição de treinar. Uma coisa é ser jogador, outra coisa é treinar, observar. Tem que ver se ele tem aptidão para a função. Mas se tiver, vão ter preferência no clube, certo? Jogadores importantes estão aí, treinando, estudando, tomando curso, eu estou vendo. Né? E de repente pode surgir oportunidades para eles, sem deixar de privilegiar os que estão no clube. Claro que o primeiro olho é para potencializar os que estão no clube. Eu estou passando isso tudo para vocês de uma forma um pouco detalhada, para os senhores entenderem que o processo não é num passe de mágica. Eu não vou sair no mercado contratando jogador a peso de ouro sem conhecer o clube. Sabe? O Vitória vai ser campeão com 2/3 do time feito em casa. Daqui vão sair os grandes ídolos do clube. A torcida tem que começar a valorizar o trabalho da formação e não vaiar, como eu tenho visto, certo? Porque é o único caminho que a gente tem de encurtar a distância. Porque vejam os senhores, o Flamengo vai ter um orçamento esse ano de 400 milhões. O nosso é 60. O Corinthians é 400 milhões. O nosso é 60. Aí a gente perde o Corinthians e nosso time é uma merda. É exigir demais do executivo, não é não? Do dirigente. Aí vocês têm que perguntar ao dirigente, como é que nós vamos fazer para ter 400? Não, para ter 400 eu não sei se nós vamos chegar. Mas para ter 120, 150 já dá para brigar. E nós vamos chegar. Como é que nós vamos chegar? Nós temos 60 milhões e não vendemos um jogador. O Vitória tem que vender 20 milhões por ano de jogador. Aí vocês têm que fazer a pergunta, mas como é que o senhor quer ter time se o senhor quer vender? Veja quantos paradoxos temos pela frente para administrar. Porque nós temos que ter time e vender jogador ao mesmo tempo. Senão vamos ter uma fábrica cheia de produto na prateleira e não dissolve os estoques. Como é que faz isso? Que fábrica é essa? Que nós já temos um piso, como eu falei. Tem que vender mesmo, certo? Mas você tem que vender sabendo como vender. O Atlético, minha referência, desculpem, deve vender Hernani agora no final do ano, no segundo volante. Vocês já viram jogar, não já? Hernani, um grandão, chuta pouco do meio de campo, sabe? Um cavalo. Deve ser vendido agora por 7, 8 milhões de euros. Mas ele já tem um jogador pro lugar dele. Vocês devem ter visto jogar. O nome dele, o Roceto aí. Obrigado. Já viram como é que funciona? É assim que funciona. O Roceto foi entrando e saindo, né? Isso é transição. Sem cobrar nada dele. Fez uns golaços contra o Curitiba, não foi de trás da área. Ele é até mais virtuoso que Hernani. Menos competitivo. O Roceto tem 20 anos. Aí o time fica mais jovem, nível técnico tão bom quanto e mais barato, porque ele ganha menos que Hernani. Essa é a mecânica de fazer um grande time. E bota-se 8 milhões de euros no caixa do clube. Essa é a mecânica de gente que sabe fazer. Fazer isso, discursar isso, capaz de se gravar Ricardo Davi com aquela paladoxia dele, vai falar atrás do... Agora fazer ele não sabe. Fazer ele não sabe. Certo? Entendeu? Pode pegar o gravador, ficar em casa decorando, vai pro debate comigo. Não, eu vou fazer, mas não sabe fazer. Porque isso precisa de vivência, de janela. Como dizia no trecho do meu tempo de engenharia. É janela, não tem livro que ensine isso. É só o tempo. E os fracassos da gente de ter contratado Marcelo Helena num dia. Sabe? A gente é merda pra caralho, você acha que não fiz? Certo? É o bom do Bavia que eu dizia a ele, soco nas costas de fulano, ele dava sem dó nem piada. Tinha essa vantagem. Mas você pensa que eu estava feliz? Não é que eu não estava. Né? Eu queria coisa melhor. Eu queria um zagueiro como eu tive no Atlético, viu? Que não dá um chutão na bola, só tchum, tchum, tchum. É esse zagueiro que eu gosto. Né? É Aguinaldo Liz, que dava
e sabia jogar. Esse é o ideal, né? Aguinaldo não nasce 10 toda hora. Está nos apoiando aqui. Ah, ele tá aí. Ele acho que ele vem até pra Boca de Urna, viu? Está nos apoiando. Ali é meu irmão. Um dia eu dei um Monza meu de presente. Vitória não tinha dinheiro pra pagar uma luva a ele. Ele só me enchendo o saco de Aguinaldo, toma a chave aqui, vassar pra porra, você levou meu carro. Né? Era assim que o Vitória foi construído. Então, esse é o programa da gente. Mas feito com mão de obra qualificada. Nós vamos coordenar, certo? E cobrar. Sabe quantas vezes essa formação do Vitória nos últimos anos recebeu a visita de um executivo, doutor Aladim, para assistir um treinamento? Tem 11 anos que o executivo não assiste o treinamento da formação do Vitória. 11 anos! Eu vou assistir todas as semanas, no cangote dos treinadores. Todos os dias. Treinamento é 8 horas da manhã, não tem mais treinamento à tarde, o cara tomar cachaça de tarde, de madrugada e dormir a manhã inteira. Treinamento é 8 horas da manhã, para todo mundo, certo? Se o treinador chegar aqui e disser assim, não, Paulo, eu só quero treinar de tarde, vai embora. Treinamento é de manhã, certo? O cara se acostumar, chega de manhã, vai para a fisioterapia, nós vamos criar um programa para trabalhos preventivos na fisioterapia. A fisioterapia não vai ser só de tratamento, vai ser preventiva, para corrigir desequilíbrio muscular dos atletas, passam meia hora na fisioterapia, e depois vai para o campo já está com o treinamento todo pronto. Quero saber se tem sol, menos sol, não quero nem saber. Certo? Vai ser de manhã, certo? Não tem conversa. Que aí chega os paladóxicos, né? Que dizem assim, não, doutor, esse sol interfere, não sei o quê, aí eu nem ouço, certo? Certo? Vai para porrada e vai de manhã mesmo, para que a gente crie uma educação no clube, sabe? Todo mundo focado, treinamento, nós vamos ter um coordenador de metodologia, sabe o que é isso? Isso é um auditor técnico, que existe hoje nos grandes clubes do mundo, e o Vitória vai ter. Ele vai nos treinamentos e verifica se o programa que nós implantamos está sendo seguido. Ele é um auditor, ele conhece mais que os outros. Ele vai, e depois ele chama com a sala, aí nós vamos criar um sistema, o Vitória vai levar uns 3, 4 anos para fazer. Estamos atrasadíssimos, para ser tudo em meio eletrônico. O cara termina e emite um relatório. Eu estou na minha sala e eu vejo lá, chega relatório, avaliação do coisa. Resultado ruim. Estamos fazendo um programa de reuniões para ajustar. Aí aparece o programa de reuniões da categoria sub-17 que está de desacordo com o programa. Isso é uma fábrica, sabe? Isso é um negócio. Isso tem que ter uma coordenação dura para implantar. Depois, quando estiver andando sozinho, funciona bem, certo? Mas até quebrar esses paradigmas dentro do Vitória, tem que ter um cara de pulso muito firme, sabe? Muito firme. Não faz, porque a cultura não deixa, né? A tal da cultura. A cultura não deixa fazer, certo? Os caras lá estão acostumados a trabalhar sem ser cobrado, sabe? Ganhou, perdeu, formou, não formou. Meu amigo, gerente de banca, que não sei se tem gerente de banca aqui que sofre, não cumpriu meta, rua. Não é assim que funciona? É injusto, não é? É cruel, é. Então o Vitória vai ser injusto e cruel. Vai botar para fuder. Não vai, só vai ficar no clube quem queira produzir e dar resultado. Para a gente acelerar nós estamos muito atrasados, senhores. Parece não, né? Estamos lá, os campos bonitos, temos todas as categorias funcionando, está tudo funcionando. Está uma merda tudo. Sabe por que está uma merda? Quantos jogadores revelamos esse ano? Há 10 anos. Como pode isso? Quanto gastamos na formação? 7 milhões, 8 milhões? Era 6, né? Taça São Paulo. Nós vamos gastar 12. Mas vamos revelar 5, 6, 12 é barato. Quando a gente saiu, já gastava 6. Eu já gastava 6 há 11 anos atrás. Que hoje deve Porque ser nós vamos voltar a viajar para o exterior. Certo? Acabou a viagem. Já estou pedindo a meu amigo aí, meu novo amigo aí, que é empresário de futebol, está aqui nos dando prazer de seu apoio, vive na Bahia também, empresário italiano, Francesco está aí, para o Vitória voltar a disputar o torneio em Viarejo. E já chegamos à final com o Milan. Vocês imaginam o que é um jogador sub-20 chegar à final contra o Milan quando ele chega aqui? Você acha que ele é o mesmo jogador quando viajou? Possível ser o mesmo jogador. Nós vamos voltar a fazer isso. Vitória disputou 10 anos no torneio na Holanda, ganhou 5. Mas não ganhava de timinho, né? De Benfica, Borussia, Bahia. Essa geração de ouro do Vitória ganhava desses caras todos. Por isso que tinha um time. Eu vi dar 2-0 no Real Madrid, Aí. com Cacilhas no gol e Guti. E aquele Pita
metendo bola debaixo da perna dos caras. Pita era o lateral esquerdo que afilhado de Vampeta. Então, o escurinho que você vendeu lá do Torino, o 10. Ah, você está falando de Pinga. Pinga. É, né, Pita, você está falando de E Pinga. aqueles caras ficou no mesmo hotel com a gente, olhava a gente assim, com nojo. Chegou no Pinga hora do jogo jogou, lá, 2-0. Pinga jogou na Itália 10 anos, um craque, mas foi roubado da gente. Não